Esse é o Jeep Renegade 1.8 em sua versão Longitude no ano de 2020 em sua versão automática. E hoje nós vamos conhecer características, detalhes e vamos conhecer juntos o que o Jeep Renegade tem para oferecer. Bora lá? Em 2014, com a fusão da Fiat com o grupo da Chrysler, que é dona da marca Jeep, surge um novo conceito, o conceito de SUV compacto. Já sabendo da tendência global que seria dos SUVs, a Jeep junto com a Fiat desenvolveu esse carro, que é o Jeep Renegade, o que nada mais é que um SUV compacto. Começando a falar um pouco das características do carro, nós chegamos aqui na dianteira e, claro, a primeira marca que a gente consegue ver, sim, são as 7 barras verticais muito fortes da marca Jeep. Qualquer Jeep você vai encontrar todas essas 7 barras e nesse caso aqui nós temos essas barras muito bonitas com uma moldura cromada que dá um destaque muito interessante ao carro. Outro destaque desse carro são sim os faróis, que tem essa marca muito bonita, principalmente da Jeep. Aqui você vai ver referência Jeep desse carro em todo quanto é lugar, com esses faróis arredondados e as 7 faixas verticais da Jeep em praticamente todo o carro. Outra coisa bem interessante dessa frente são as luzes de mudança de direção, que ao invés de ficarem mais ou menos lateralizadas, essa luz aqui nada mais é do que uma luz guia. Não se trata da luz de mudança de direção. A luz de mudança de direção, na verdade, é essa aqui. Eu vou acender ali para vocês verem. Isso é uma coisa bem diferente de você se ver e eu, quando estou dirigindo, quando eu vejo um Jeep, eu sempre acho isso muito estranho, mas enfim, até que casa muito bem com essa dianteira desse carro e, nossa, torna o design da dianteira dele muito harmonioso, muito bonito mesmo. Já que estamos aqui próximo dos para-choques, vale também comentar sobre um pouco das entradas de ar que esse carro tem. Aqui nessa grade com as 7 faixas da Jeep, na verdade, a maior parte delas é tampada. Aproximadamente metade delas que são abertas não é totalmente aberta. A entrada de ar desse carro vai vir, na verdade, aqui, diretamente da parte inferior do para-choque. Agora, uma das coisas que vieram da parceria entre a Jeep e a Fiat nesse carro se trata do motor. Esse carro é equipado com um motor e-torque de 139 cavalos a álcool e 135 cavalos a gasolina. É basicamente o mesmo motor que equipava a Fiat Adventure, que inclusive eu já gravei. Se você ainda não assistiu o vídeo, clique aqui no card à direita. E a mudança que aconteceu desse motor para o motor da Fiat Strada é que, na verdade, aqui nós temos uma pequena reconfiguração. No motor da Fiat Strada nós tínhamos 132 cavalos, aqui nós temos 139 cavalos. Ganhou um pouquinho de potência. Mas como esse é um carro bem pesado, são aproximadamente 1.480 quilos, vocês vão ver que o casamento não ficou tão interessante assim. Até porque a aceleração de 0 a 100 desse carro fica na casa de 11,6 segundos. Tá, que nós temos um carro que é grande, tá, que nós temos um carro que é bem pesado até, só que na parte do test drive vocês vão ver que essa parte de motorização deixa um pouco a desejar. É um pouco da característica até desse motor e-torque, que eu até já havia comentado no vídeo da estrada. Ele demora muito para chegar em uma rotação interessante de potência do motor. Para vocês terem ideia, são 19,6 kgf de torque, mas ele só vem a 3.750 RPM. Então você tem que pisar bastante para você sentir a potência do motor vindo, o torque do motor vindo propriamente. Aqui na traseira do Jeep nós temos uma marca bem característica que são as lanternas. Essa lanterna em formato em X vem da história do Jeep com o Jeep Willys, que mostra um pouco do formato da... como que eu posso explicar? É o formato do galão de combustível que o Jeep Willys carregava aí atrás. Provavelmente vocês estão vendo uma foto aí do vídeo do que se trata esse X. E aqui uma outra coisa que é bem destacável na traseira desse carro é que, infelizmente, o porta-malas dele é um porta-malas pequeno. Porém, nós temos aqui uma abertura elétrica pela chave. Você toca 2 vezes e ele abre aqui o porta-malas.
E aqui nós temos um porta-malas de 320 litros. Porém, esse porta-malas só ganhou essa capacidade de 320 litros devido a uma mudança que veio em 2019 do step, que o step antigamente era um step com a mesma dimensão da roda aqui externa, agora é um step com uma dimensão um pouco menor, um aro 17. Com isso, o porta-malas, que é o grande calcanhar de Aquiles desse carro, tirando o consumo, é claro, ele conseguiu ganhar uma capacidade um pouco maior. Mas chegando aqui no porta-malas, nós temos um porta-malas muito bem acabado, forrado em todas as laterais, aqui com a lateral plástica, com alguns acabamentos para, de repente, você colocar algumas sacolas de supermercado, algumas redinhas aqui bem interessantes. E outra coisa que é muito legal desse carro, especificamente desse porta-malas, é que aqui o tampo ele consegue ter dois níveis. Ele tem esse nível que é basicamente plano aqui, basicamente no mesmo nível aqui da soleira, e você consegue ajustá-lo para ficar em um nível um pouco mais baixo, ganhando de repente até um pouco mais de litragem aqui nesse porta-malas. Mas é claro que dependendo do peso do objeto que você vai colocar aqui no porta-malas, essa caminhada vai ser um pouco longa, até porque o carro é um pouquinho alto nesse sentido. Mas se de repente você é uma pessoa que não está se importando tanto com o tamanho ou capacidade do porta-malas, esse carro ainda assim pode ser uma opção muito interessante. E lembra que eu falei que ia ter várias logos espalhadas por esse carro? Aqui na tampa do porta-malas nós temos mais uma delas. Uma coisa interessante dessa traseira desse carro e ao mesmo tempo esquisita é que aqui nós temos essas duas luzes posicionadas no para-choque. Uma delas é a lanterna de neblina, melhor dizendo, e a outra é simplesmente a luz de ré. Nesse carro nós temos apenas uma luz de ré. No entanto, por mais que esse carro só tenha apenas uma luz de ré, nós temos ele como item de série, a câmera de ré, que fica posicionada logo aqui em cima da placa. Lá dentro você consegue ver que não é uma das melhores câmeras, mas ajuda e muito a você manobrar esse carro. E aqui na lateral do Jeep Renegade nós temos um carro de comprimento 4,23 m e o entre-eixos nós temos 2,57 m. E agora um destaque bem interessante vai lhe para essas rodas muito bonitas, aro 18, com seu pneu em perfil 225/55, raio 18. E um outro adendo interessante aqui dessa lateral é que tanto o freio dianteiro quanto o freio traseiro são equipados a disco. E outra coisa interessante é que tanto o sistema de suspensão dianteira quanto a suspensão traseira se tratam de suspensões independentes, o que, claro, vai agregar muito mais conforto a esse carro. E quanto à relação à altura desse carro, nós temos uma altura total de 1,69 m. Então, nós temos aqui um carro bem alto. E agora, para entender o que o Jeep Renegade é feito por dentro, bora lá espiar como que é o interior desse carro? No interior do Jeep Renegade é onde ele mais se destaca. Aqui nós temos um painel basicamente todo forrado em soft touch, apenas com plástico aqui nessas regiões dos difusores, mas mesmo assim nos difusores nós temos essa região cromada que dá um destaque muito interessante e muito bonito. Aqui no painel nós temos essa multimídia bem legal, bem bonita mesmo. Vou até ligar aqui o carro para vocês verem. Olha só a inicialização dela, como ela é bem interessante. Aí ao inicializar ela dá um aviso que é do sistema dela do Uconnect. E aqui nós temos os controles básicos de rádio, o controle de multimídia para você conectar o seu celular, o controle de ar-condicionado, que é possível tanto aqui na multimídia quanto aqui mais abaixo. Lembrando que o ar-condicionado desse carro é um ar-condicionado dual zone, então nós temos controles individuais aqui, que está aparecendo ali menos 17, e aqui também nós temos o controle do lado do passageiro. Você pode setar uma temperatura aqui e uma temperatura totalmente diferente aqui do lado. Continuando aqui, nós temos aqui uma entrada USB, mais outra entrada 12 volts aqui do lado. Mais outra entrada 12 volts aqui do lado e alguns porta-trecos aqui. Aqui mais ao centro nós temos aqui o câmbio automático de 6 velocidades, que possui aqui mais abaixo a seleção manual. Um pouco mais aqui nós temos um porta-garrafas, que aqui cabe uma garrafa de 1,5 litro.
E aqui um porta-objetos que serve basicamente para sua carteira e seu celular não ficar por aí balançando com o carro. Aqui nós temos esse apoio de braço, que você consegue ter esse ajuste. Opa, buzinei o carro. Que você consegue ter esse ajuste aqui. E também, aqui claro, você tem um pouco mais de armazenamento. E olha só que legal lá dentro. Nós temos mais alguns grafismos bem interessantes aqui desse Jeep Renegade, que ele é cheio desses grafismos basicamente pelo carro inteiro. E acho que estou aqui no interior e acabei não falando do banco, que esse banco é um banco de couro, realmente bem bonito, muito bem acabado. E nós temos aqui os ajustes tanto de altura quanto do encosto do motorista. Ali o banco do passageiro vai ser só o ajuste de encosto. Chegando mais um pouco aqui no painel, nós temos um painel parcialmente digital, que nós temos aqui algumas informações controladas aqui por essas funções aqui do computador de bordo presentes no volante, que aí você consegue acessar algumas opções como a rádio, de repente aqui o computador de bordo mais propriamente dito, com sua quilometragem média, distância percorrida e tudo mais. Aqui 6,3, acredito que esse carro está abastecido a álcool. Esses 54 km foi basicamente o que eu andei com ele hoje. E por enquanto tá bem ok pela proposta do carro. Eu até imaginava um pouquinho mais desse consumo. Continuando aqui, nós temos o consumo instantâneo. Não sei porque aqui o consumo instantâneo está bem próximo de zero, dando uma média aqui de 7,3, uma autonomia de mais ou menos 396 km. E aqui nós temos pressão do pneu. Essa seçãozinha aqui é bem interessante. Pressão do pneu, temperatura do líquido do radiador, temperatura da caixa de velocidade para você monitorar. De repente você está em um trânsito muito intenso, para você monitorar como está a sua caixa de marchas, ou o seu câmbio, em outras palavras. Aqui a temperatura do óleo, carga de bateria e tempo estimado para revisão. São alguns... Aí aqui voltamos para a velocidade, que também nós temos aqui no velocímetro analógico. São algumas configuraçõezinhas bem interessantes, que de repente quando você está com o seu celular conectado aparece um pouco mais de função, mas é um painel bem interessante mesmo. Aqui na lateral um pouco mais do passageiro nós temos essa alça bem interessante para se de repente você estiver em um off-road com esse carro. E aqui nós temos um porta-luvas, que é um porta-luvas iluminado e com abertura suave. E olha só que legal, mais esse detalhe do carro. Isso aqui é basicamente o saquinho que vem o manual do carro. O manual do carro, as informações, tem todo esse destaque aventureiro. E quanto à relação à iluminação aqui do porta-luvas, ela está aqui. Parece que não tem aí no vídeo, mas ela tem sim a iluminação. Chegando aqui nas portas, nós temos aqui o detalhe de acabamento aqui dos alto-falantes, também com alguns grafismos referentes a Jeep, bem interessante. Aqui nós temos a maçaneta com esse detalhe em alumínio, que você consegue fazer a trava dele por aqui. Aqui é tudo plástico, aqui você tem o forramento em couro. E seria basicamente isso. Aqui nós temos um espaço onde você consegue colocar uma garrafa, provavelmente uma garrafa pequena de 500 ml. E olha só que coisa interessante, chegando aqui nesse lado do banco, que é o banco do passageiro, nós temos mais uma redinha aqui, logo embaixo do porta-luvas. E aqui esse banco reserva uma surpresa muito interessante. Aqui nós temos um puxador, e desse puxador nós temos um pequeno porta-objetos aqui. De repente dá para você guardar algumas coisinhas bem interessantes, apesar que a capacidade aqui não vai ser tão grande, mas você consegue guardar algumas coisinhas. E é bem interessante ver um carro com esse tipo de facilidade. Agora chegando aqui na parte traseira do Jeep Renegade, a porta aqui também nós temos um acabamento em couro aqui na porta. Só que parece que a cor aqui é um pouco diferente, não sei ao certo dizer, mas dá essa impressão que a cor desse acabamento é diferente, mas parece ser o mesmo tipo de acabamento. E aqui, plástico como igual lá da frente.
E aqui nós temos uma alça PQP com destaque para esse pequeno gancho que você consegue colocar algum cabide, coisa assim. E aqui, com o banco ajustado para mim, que como vocês bem sabem eu tenho 1,81 m e sobram 2 dedos. Mas sim, eu até tô surpreso com o espaço que sobra aqui para esse carro, porque o entre-eixos dele não é tão grande assim, mas aqui sobra um espaço bem interessante. Aqui para a cabeça, nossa, é mais de um palmo que sobra aqui. E aqui, ó, nós temos esse destaque legal, que temos essa bolsa canguru aqui, presente nos dois bancos, o que é bem interessante. Só que uma coisa que não é tão interessante é que aqui, nesse acabamento do alto-falante, não é igual lá da frente, que essa parte ela tem um acabamento como se fosse prateado em alumínio. Aqui já é toda preta. Acredito que nas versões mais completas isso aqui também seja prateado. Voltando aqui para o banco, né? Nós temos o apoio de cabeça para os 3 ocupantes, claro, isso é lei desde 2020. E aqui nós não temos nenhum tipo de encosto de braço, isso só é presente nas versões americanas desse carro. Mas um destaque legal para esse carro é que aqui nós temos uma luz de cortesia. Não é em LED, mas é uma luz de cortesia que é presente aqui nesse carro. E é isso aí, moçada. Simbora fazer aquele test drive do Jeep Renegade. Eu quase que falo Jeep Compass agora. E... moçada, eu já andei um pouco com esse carro, então não vou dizer que essa é exatamente a minha primeira experiência andando com esse carro. Mas, das impressões que eu tenho para dizer para vocês, moçada, é que simplesmente, na primeira pisada, você vai sentir que esse carro é um carro bem preguiçoso. Então, aquela expectativa de repente esse carro ser um carro potente, de repente esse carro ser um carro que você vai conseguir levar para o off-road, porque ele vai ter, nesse caso ele não tem o 4x4, essa versão ele é apenas 4x2, ele não é indicado propriamente dito para um off-road. Então, a primeira impressão que você tem de motor é que ele é um motor que falta fôlego para esse carro. Porque olha, você pisa, ele vai bem lento, bem preguiçoso assim para desenvolver o carro. Então, você vai ter que ser uma pessoa bem paciente para você dirigir esse carro, porque na questão motor você vai ter que esperar o carro desenvolver, senão você vai gastar muito e muito combustível. Na questão das marchas, é um carro que desenvolve as marchas bem. Você vai conseguir ter um carro bem interessante nesse quesito, até porque é um câmbio automático de 6 marchas, então até sobra marcha. Na verdade, falta um pouco mesmo de motor para esse carro, porque na questão das marchas você está muito tranquilo. A questão de suspensão, amortecedores, esse é um carro que está totalmente regulado aqui, até para o solo brasileiro. Você passa por algumas vias um pouco mais esburacado, você vai sentir o trabalho dos amortecedores independentes, né? E a suspensão independente, claro, vai trazer esse maior conforto para você. Vamos fazer um testezinho aqui, moçada? Vamos dar uma pequena acelerada nesse carro para ver como é o comportamento dele. Ó, ele parado, liga o Start Stop, que inclusive é o botãozinho aqui que fica aqui do lado do freio de mão eletrônico, e logo que você ameaça soltar um pouco o pé do freio, ele já liga o carro. Vamos fazer uma aceleraçãozinha aqui só para vocês sentirem como é o desenvolvimento desse carro. Fazer uma aceleração 0 a 60 só para vocês sentirem mais ou menos. A 0 km, então vou pisar em 3, 2, 1, bora! Beleza, chegamos a 60 km por hora. É claro que aqui quando você pisa com bastante vontade, ele vai responder, até porque o câmbio automático ele vai ter o kickdown, né? E vai simular bem próximo ao que é o modo Sport. Aqui tem um modo Sport que, não que ele melhore muita coisa, mas ele dá um pouco mais de ânimo a esse motor, que esse motor parece um pouco cansado.
Agora, moçada, vamos comentar um pouco sobre o consumo desse carro, porque no consumo desse carro é onde, além do porta-malas, é onde é o grande calcanhar de Aquiles desse carro, pois ele não é um carro tão econômico assim. Ele tem um motor 1.8, são 6 marchas nesse câmbio automático, porém, aqui de consumo médio que eu estou tendo com esse carro após 56 quilômetros, é claro que vai ter que considerar que eu fiquei um bom período parado com o ar-condicionado ligado, mas nós temos aqui 5,7 quilômetros com o litro. Isso no etanol. Mas no número oficial nós temos um pouco mais de otimismo, mas também não chega a ser tanta coisa assim. Nos números oficiais, esse carro a álcool em trajetos urbanos vai fazer 6,9 km por litro e em trajetos rodoviários esse carro vai fazer 8,6 km com o litro. O que conhecendo aqui o carro, eu não acredito que isso vai ser tão fácil de você conseguir. Provavelmente você vai ter que dirigir muito, mas muito devagar mesmo. E agora, moçada, os números oficiais desse carro a gasolina são 10 km por litro em trajetos urbanos e 12 km por litro em trajetos rodoviários. Também não sei se você vai conseguir fazer esse número muito fácil. Se você de repente tem um Jeep Renegade, fale aí o consumo dele nos comentários. E claro, moçada, se vocês gostaram, vou até parar aqui o carro, ligar aqui o pisca-alerta e vamos lá. Ele liga o start-stop, é bem engraçado isso. Moçada, então a mensagem final vai ser aqui pelo carro mesmo, lá fora já escureceu, não deu tempo de eu gravar a parte final. Mas enfim, se vocês gostaram do vídeo, deixe o seu joinha, garanta já a sua inscrição. E claro, se você tem ou teve um Renegade, deixe aí as suas impressões. E se você está pensando em comprar um Renegade seminovo ou usado, faça um contato aqui com a gente no e-mail que está aí na descrição, pois com o serviço de caçador de carros que nós temos, nós podemos te ajudar a escolher a melhor opção de um Jeep Renegade para vocês, moçada. E para o vídeo de hoje seria isso, galera. Valeu, falou!